Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do Prosa Delas. Hoje a nossa convidada é a doutora Tatiana Everaldo. Doutora Tatiana é advogada, especialista em Direito Médico e da Saúde. É conselheira municipal dos direitos da pessoa com deficiência, presidente da Comissão das Pessoas com Deficiência da UAB Minas Gerais e membro da Comissão de Direito Médico da UAB Minas Gerais. Seja muito bem-vinda, doutora. Bem-vinda, bem currículo. Obrigada, amigos. Maravilhoso. Estou muito honrada com o convite e estou muito feliz por poder participar aqui com vocês. Nós também. Doutora Tatiana, fala um pouquinho pra gente sobre você, sobre a sua história. Bom, meu nome é Tatiane, eu sou mãe. Acredito que de toda a qualificação que você disse, aí a mais importante para mim é ser mãe. Sou esposa, sou advogada há mais de 15 anos e atuo no direito médico da saúde. Após o nascimento do meu filho, surgiu o interesse de advogar nessa área, porque eu via que muitas pessoas e outras mães precisavam desse acolhimento e saber mais sobre os seus direitos. Então, eu falo que eu não escolhi o direito médico da saúde como uma área para advogar. Foi o direito médico da saúde que me escolheu, me compactuando com a dor do próximo e vendo a necessidade de ter um nicho com mais empatia, com especialização, porque hoje a gente vê advogados generalistas trabalhando na área, conseguem, às vezes, um determinado direito com o cliente, mas não conseguem manter. Então, é muito importante que as pessoas entendam que cada um tem o seu quadradinho, cada um tem a sua especialização. Então, foi assim que nasceu a minha história no direito médico da saúde. Um dos meus filhos é atípico, eu tenho um filho de 12 anos que tem síndrome de Down e autismo. E conforme ele foi crescendo, a gente foi vendo que as dificuldades foram mudando. Lógico que existem muitas bênçãos, muitas alegrias, mas é muito difícil ao mundo atípico. Então, ele faz parte da minha história e, graças a ele, eu lapidei a minha parte profissional e hoje atuo nessa área do direito médico da saúde. No caso dele, foi uma prescrição primariamente médica ou foi você que foi pesquisar sobre... O canabidiol? Uma das principais indicações do canabidiol são para pessoas que têm epilepsia. A gente chama epilepsia refratária quando a pessoa tem epilepsia de difícil controle. Várias medicações foram utilizadas e não foram eficientes. No caso do meu filho, ele já passou por essa fase quando ele era menor. Ele teve esses tipos de epilepsia e, num certo momento da vida, isso foi controlado. Mas, diante de várias epilepsias que ele teve algumas lesões e hoje ele tem um desenvolvimento aquém ao esperado. Então, devido a isso, a gente foi procurar o tratamento, porque além do canabidiol melhorar dores e algumas patologias, ele também modula o comportamento, né? A criança com autismo hoje, ela tem utilizado o canabidiol e a gente tem visto efeitos incríveis. Então, a gente buscou com a intenção de melhorar o que a gente já conseguiu que estava bom. Que bacana. E aí, doutor, o seu interesse de trabalhar, de pesquisar mais sobre o canabidiol no direito de saúde surgiu depois que você precisou viver isso na sua vida pessoal? Com certeza, porque eu acredito que enquanto a gente não é incomodado com alguma coisa, a zona de conforto, ela é muito tranquila, né? A gente faz as coisas no automático. Então, vivendo toda essa minha história, que eu decidi estudar um pouco mais, conheci pessoas mais próximas, né? E comecei a estudar e vi que é super possível, mesmo para quem não tem condições de proporcionar esse tratamento de forma particular, a gente conseguir isso de forma judicial. É possível, sim. Isso é legal. É bom que você falou sobre isso, que até é uma pergunta que eu queria fazer, e até para a gente focar bastante nessa parte, porque a gente vê que hoje o canabidiol está sendo utilizado em diversos tratamentos, né? Sim. Até depois eu gostaria que você falasse um pouquinho sobre as doenças, sobre as questões que estão usando hoje em dia no Brasil para tratar com canabidiol. Mas para as pessoas que não têm acesso, porque a gente sabe que é um medicamento muito caro, como que a pessoa faz para ter acesso através da justiça, para o Estado fornecer? Eu até vi que o Estado de São Paulo, ele já começou a fornecer tratamento com canabidiol pelo SUS, mas a gente sabe que Minas Gerais, por exemplo, e vários outros estados ainda não. Sim, nós estamos engatinhando para isso. A Anvisa, ela já tem uma lista de algumas doenças que já são permitido que o canabidiol seja utilizado. Que é um ponto principal, né? Exatamente.
Vamos citar algumas, como a epilepsia refratária, como eu citei, partes, dores crônicas. Então, existem lá algumas listas, algumas doenças listadas no rol da Anvisa. A primeira coisa que a pessoa tem que verificar se a doença que ela tem, ela está listada como uma medicação de escolha ou se ela tem uma característica off-label. O que seria uma característica off-label? Está fora da bula, mas é utilizado como uma ciência baseada em evidências. Né? Então, assim, acho que tem que ter uma conversa com o médico, uma pesquisa mais aprofundada para saber, olha, já utilizamos com casos parecidos com o seu, tem dado muito certo. Então, acho que o primeiro ponto o médico e o paciente ter um bom relacionamento e entender que aquilo pode ser produtivo para o paciente. Então, primeira coisa, o paciente, o médico entender que aquilo vai ser suficiente, ter um bom laudo médico mostrando que todas as alternativas de primeira escolha foram realizadas, mas que não tiveram sucesso e que aquela é uma boa opção. Então, ter um bom laudo médico, uma boa prescrição, uma receita, né? E aí o paciente tem que procurar o SUS, né, a Secretaria de Saúde, e pedir aquele medicamento. Alguns estados, como São Paulo, já fornecem gratuitamente, ele já está listado no rol. Aí a pessoa vai conseguir, se ele já preencher os parâmetros. Não preencher os parâmetros, ele pode discutir isso judicialmente, aí vai ter, o juiz vai analisar se ele, mesmo de caráter off-label, se ele vai conseguir, se aquilo vai ser pertinente, se ele preenche os requisitos, porque hoje, para a gente entrar com o processo, tem que ter critério, não é somente, eu quero e pronto. A gente tem que preencher questões de hipossuficiência, a imprescindibilidade do tratamento e a necessidade dele. Então, se preencheu e o Estado não cumpriu, é possível conseguir judicialmente. E nos lugares que já é fornecido, a pessoa vai cumprir a parte burocrática e vai conseguir receber essa medicação como outros que já são fornecidos gratuitamente. Ô, Tati, todo mundo fala que uma mãe por um filho move o mundo. E esses dias eu ouvi uma coisa, que uma mãe atípica, ela move 2 vezes mais, né? Então, eu acredito que muitas coisas que estão sendo conquistadas no direito de crianças atípicas hoje, seja qual for, né, a atipia, são feitas de lutas de mãe. E bacana, você como advogada, você pode ajudar as mulheres, mães atípicas, de 2 formas. Na experiência vivida diariamente e também com a experiência jurídica, né? Sim. E aí, qual é o trabalho que você faz hoje? Vamos supor que se fosse um caso que eu trouxesse para você e eu não estivesse conseguindo. Aí é onde você faz o quê? Você entra na justiça para ajudar essa mãe? Ou, tipo assim, é uma coisa que hoje já está mais fácil? Tipo, vamos supor que fosse um caso nosso aqui, hoje em Pouso Alegre. Como indicação primária. Primária, isso é. Bom, a forma que eu trabalho é uma forma humanizada. O primeiro atendimento é um acolhimento. Esse acolhimento que você percebeu. Compactuar com a dor da outra, trocar a experiência de o que eu passei, o que ela passa, tentar ajudar dessa forma. E eu tento mostrar para elas, como mãe, antes de advogada, se realmente aquilo que ela está buscando é importante para o filho dela. Porque nós, como mães, ficamos tão perdidas em determinada fase da vida. É uma turbulência, às vezes, de coisas que acontecem ao mesmo tempo com aquela criança, que você nem sabe o que você está buscando. Então, às vezes, eu procuro trazer ela para o centro e ver o que é prioridade. Porque são tantas coisas que, às vezes, elas precisam, que você tem que pensar, nossa, o que é importante? É isso mesmo, a gente viu que isso é prioridade, então vamos ajuizar, vamos buscar esse direito, porque é mais importante naquele momento. E aí a gente vai alinhar essa questão de laudo médico, buscar o melhor tratamento, e aí a gente faz o ajuizamento, preenchendo os requisitos. A gente, graças a Deus, temos juízes aí da vara da infância que são eles são humanos e eles entendem. E a gente tem tido muito êxito nesse sentido, graças a Deus. Porque até quando tem a indicação primária ali, ainda tem que ter o processo judicial, não está assim mais fácil de conseguir. No Brasil ainda é proibido, você tem que entrar com processo legal, ou ele não, uma vez indicado já pode ser fornecido. Hoje, tendo indicação médica, o paciente pode utilizar.
Se ele tiver recursos próprios, ele pode ir lá na farmácia ou entrar no site do Gov, fazer um cadastro para ele importar, porque você pode comprar nacional ou importado. Se você for comprar nacional, você vai pegar a receita, vai procurar uma farmácia da sua escolha e vai fazer a compra. Ou se você quiser importar, porque tem médico que prefere o importado, né? Ele pode entender que aquela é uma melhor escolha. Aí a família vai entrar no site do Gov, vai fazer o cadastro, pedindo autorização da Anvisa para importar aquela medicação. Então, é permitido comprar. O processo judicial que a gente se refere é para quando a família não tem condições de comprar. Ah, entendi. Entendeu? E é nesse sentido. E é caro? Existem diversos preços. Vai depender da concentração do cannabis, se tem THC, se não tem, se é um óleo, se é um extrato. O óleo, ele é só o cannabis, é só o CBD. O extrato, ele tem mais componentes, que tem o canabidiol e tem o THC. Então, cada um tem um preço, cada um tem diversas marcas. Assim como aqui no Brasil, a gente tem instituições que plantam, fabricam e vendem. Eles têm a autorização para isso. Aí tem um custo mais barato, sabe? E tem uma instituição que chama, acho que é Abraço e Esperança. Você faz o cadastro, mas lógico, você tem que ter receita, tudo certinho, você consegue comprar. Então, o processo judicial não é para conseguir uma autorização para você comprar. Ele é para quem não tem recursos próprios para fazer a compra. Mas no caso do off-label, aí já precisa de um processo, entrar com um processo para conseguir. Ou não, também? Não precisa não também. Precisa. Mas quando for discutir judicialmente o direito do paciente em receber aquela medicação através pelo Estado ou pelo plano de saúde, porque também tem viés da possibilidade de pedir pelo plano de saúde. Vou explicar como que funciona isso. Vai entrar em consideração se existe artigo científico, ou se é só uma questão de experimental, como aquela questão da prática baseada em evidências. É isso, né, doutor? Outra pergunta que eu queria fazer é sobre que você falou que é fácil comprar na farmácia, né? Se você não for importar o medicamento, você pode chegar na farmácia e comprar. Mas como que funciona? Porque a gente sabe que hoje em dia ainda tem ali um preconceito, e pela forma que você falou que é só chegar na farmácia e comprar, é fácil assim mesmo? A receita do canabidiol é aquela receita azul, aquele receituário especial. Então, igual as pessoas compram um Rivotril, então, é a mesma coisa. Você chega também, você faz um. Eu acho que a humanidade está caminhando para uma mentalidade mais clara com relação a isso, menos preconceituosa. Porque, não sei se vocês concordam comigo, parece que as pessoas estão cada vez mais doentes, mais depressivas, mais ansiosas. E eu acho que está caindo uma ficha que a gente precisa buscar recursos mais naturais, coisas que possam agregar. Então, eu acho que está abrindo um leque maior de informações para que diminua essa questão do preconceito. Eu acho que hoje diminuiu bastante. E está ligado muito também à desinformação, né? Muito. Que a pessoa não entende, ela não conhece, ela fala assim, que a gente vai abordar daqui a pouco, né? A diferença de maconha, canabidiol, THC. Mas isso que eu falo, geralmente, isso vem de pessoas que não têm conhecimento. Exatamente. Confundem a questão recreativa da maconha com o efeito medicinal que ela proporciona, né? Eu já vi pessoas que tinham dores que morfina não tirava. Crônicas. E hoje o canabidiol proporciona isso. Eu já vi muitos relatos mesmo, até pessoas que têm fibromialgia, que estão tratando com canabidiol, está melhorando. E uma dor tem, né? Autoimune também, que é a artrite, né? Reumatoide. E câncer, né? Para controlar enjoo. Exatamente, as náuseas. Isso. Eu já vi um relato de um paciente que tinha problemas mentais, né? Tomava vários remédios para ansiedade, tinha diversos diagnósticos, e ele conseguiu desmamar a medicação e hoje está tomando canabidiol. Gente, olha que riqueza isso, né? Qualidade de vida. Na verdade, eu não consigo entender nem de forma medicinal ou recreativo qual que é o tabu, o preconceito com a maconha, né, com o canabidiol, que seja, porque de forma recreativa, vamos lá, né? Opção da pessoa, livre-arbítrio, a pessoa faz o que quer, e porta de entrada, gente, o álcool.
O álcool tá aí, Pois é. vem, O cigarro. sabe? Então, então, assim, até- eu acredito que seja algo muito além por trás. Deve ser muito bom mesmo, que vai tirar a venda de muita droga, Exatamente. né? Falando no sentido Vai mais prejudicar. pejorativo, vai atrapalhar de uma forma capitalista, comercial mesmo, a venda de outros remédios que são paliativos, que estão ali e não estão fazendo Exato. muito. Atinge a indústria farmacêutica, que é gigantesca. E deve ter muita E de coisa forma por trás da recreativa. farmacêutica, né? Ô, louco, deve ter muita tem. coisa. Então, Muita coisa. eu acredito assim, se é uma coisa que travam tanto, ele é melhor do que a gente imagina, porque vai atrapalhar de forma comercial a venda de algumas drogas e de forma recreativa também. Deve ter algo por trás ali que a indústria, sei lá, do álcool seja contra, porque não tem justificativa. A pessoa, é uma preocupação do Estado, da sociedade. Gente, compra quem não quer, só não compra se não quiser. Exatamente. Né? E ainda você compra sem uma garantia de procedência, você está pagando imposto, então eu acho que eu só vejo vantagens. Então eu acredito assim que tenha muito por trás, tanto da parte recreativa quanto da indústria farmacêutica. Sim, acredito muito que tem a questão financeira deve estar muito mais envolvida, que é a questão que falam muito, que é a questão do tráfico. Né? A questão de tráfico de entorpecentes, acho que está muito maior, está muito bem maior do que isso. Eu acho que envolve mesmo a questão da indústria farmacêutica, que tem muita coisa por trás disso, questões políticas, né, socioeconômicas. Isso, porque até a questão do tráfico mesmo, às vezes o Estado tem mais vantagem com o tráfico do que colocando uma drogaria e cobrando imposto. Alguém está levando algo a mais para não querer que... Sim. Né, que seja comercializado de forma legalmente, sim. Mas vale lembrar que existem projetos de leis que encaminham para isso, né? A gente está numa sociedade que, embora a gente tenha muitos empecilhos, né, para que isso venha efetivamente acontecer, mas existe aí uma sementinha plantada que eu tenho esperança que pode demorar alguns anos, mas quem sabe isso não pode acontecer, né? Eu acho que... Ai, gente, enquanto a gente estiver colocando gente que está fazendo tipo de projeto de lei, que essa semana está dando o que falar, né? Sobre aquele tipo de gente, ele ainda vai empatar muito progresso ainda. Mas talvez a sociedade poderia educar tudo isso, né? Deixando de comprar, procurando o tratamento de outra forma, né? A gente deixando de comprar também. Os médicos hoje, como que tá, Tati? Como que foi, assim, as primeiras vezes que você teve contato? Eu acho que eles são muito divididos e ainda tem muita resistência em prescrever. Na própria medicina. Na própria medicina. Até eu encontrar um médico que prescrevesse para o meu filho, eu fui em 4 consultas. É daqui? Com médicos diferentes. Sim, eu consegui aqui em Pouso Alegre. Fora, a gente consegue mais opções, mas eles apresentam muita resistência. Aí, a justificativa que a gente encontra é que não existe evidências científicas para alguns determinados casos, como, por exemplo, o autismo, né? Ou em alguns outros casos, como questões off-label. Mas a gente não sabe o que tem por trás disso, né? Eu acho que quando a gente acredita que aquilo pode melhorar, por que não correr atrás, né? Essa envolve uma médica na entrevista falando com o Drauzio Varela, uma entrevista que foi, assim, muito legal mesmo, muito esclarecedora. E até ela falou da resistência de muitos médicos no Brasil, que às vezes não prescreve porque não tem... Até usou um termo científico que eu não vou saber, né, falar, mas, digamos assim, não tem comprovação de que ele sirva, por exemplo, no caso do autismo, mas ele também não faz mal. Então, dar outro remédio mais forte faria mais mal do que tratar com canabidiol. Então, por que não tratar com canabidiol? E é a mesma coisa que ela usou para falar do preconceito, que muitas pessoas separam, né, achando que só tem CDB e não tem THC. E ela fala que o Brasil é o primeiro no mundo em ter doenças de ansiedade e o 5º em depressão. E que o Brasil é o primeiro também no mundo a vender Rivotril. E que vende Rivotril a perder de vista. E tratar essas doenças, tanto a depressão quanto a ansiedade, com cannabis, seria muito melhor do que tratar com Rivotril. Mas certo tempo vai causar vício, vai causar dependência. Uai, mas o Rivotril também causa. Ainda destrói neurônios, né? Então, né?
Exatamente. Então, assim, eu até queria que você explicasse muito um a se pouquinho falar, né? essa questão que, igual a gente falou, entrou para falar do preconceito, que até muita gente acha que faz separação e que quando você está tratando e comprando na farmácia, diferente do uso recreativo, não tem THC. Então, você tem, assim, notícias de que há tratamentos com THC também? Sim, com certeza. O extrato de canabidiol tem THC, 2% de THC, é uma referência que eu conheço, mas deve existir variações. Para pessoas que precisam de modulação de comportamento, se não tiver o THC, eu estou falando uma prática de evidências, tá? Não tem tanto efeito como só o canabidiol isolado, tá? Então, assim, tem, e na farmácia tem também para comprar o CBD com THC associado. Então, existe sim. E Com receita. Com receita. E a forma mais comum de apresentação é óleo? É o óleo e o extrato. Aí Vem em gotas? tem em gotas, tem formas de conta-gotas, em seringa, tem de várias formas. Vai depender também da forma que o paciente está, né? Tem pacientes que não deglute, né? Então, assim, tem de várias apresentações. Vamos falar para o pessoal um pouquinho, então, a diferença, né? Então, para quem não conhece, cannabis, né? O nome comercial que é falado maconha, né? E nós estamos falando, na verdade, de uma parte extraída dessa planta, né? Sim. Que primariamente é o CDB. Então, fala, pessoal, um pouquinho a diferença, para o pessoal entender, porque, assim, se você falasse hoje, eu tenho um filho assim, se assado, e ele está em tratamento há um tempo com óleos, mas ele toma maconha, tipo óleo da maconha. As pessoas vão levar para o lado pejorativo. Então, para que a gente passe tanto para as mães que possam se beneficiar, mas para a população, para as mulheres que estiverem assistindo, que por acaso tenham esse preconceito, vamos falar um pouquinho para elas entenderem. Bom, a maconha, né, em si é uma planta que ela pode ser usada com efeito recreativo ou medicinal. Com efeito recreativo, ainda existe muito preconceito, e isso é um tabu que a sociedade impõe, mas que a gente está engatinhando para que isso, quem sabe, um dia seja legalizado. Agora, para o efeito medicinal, pego a planta da maconha e extraído alguns componentes dela. Tem o canabidiol isolado, e tem extratos que misturam mais componentes, como o canabidiol e o THC. Então, o paciente ou o médico, né, quem é a melhor pessoa para determinar o melhor tratamento para o paciente é o médico, né? E ele vai fazer a escolha do que é mais adequado. Então, eu acho que a família tem que pensar, deixar de lado o preconceito e colocar o que é melhor para ele. Então, o que a pessoa deve pensar? Poxa, vai agregar na nossa vida melhor qualidade de vida, tirando dores, modulando comportamento. Uma criança com autismo hoje, tem crianças que não falam, tem crianças que não conseguem ficar em um local. Não interage, não consegue participar de reuniões de família. E existem, comprovadamente, crianças que utilizaram essa medicação e hoje estão falando, estão participando de reuniões familiares, viajando de avião, coisas que não conseguiam fazer. Então, acho que só quem convive com isso pode saber que... Acho que qualquer preconceito cai por terra nesse momento, quando você vê seu filho feliz participando com você, sentando numa mesa. Tem crianças autistas, gente, que não consegue almoçar junto com a família, almoça separado. Ou às vezes nem consegue comer devido à seletividade alimentar. Você imagina você ter uma criança que só come um alimento e com a inserção dessa medicação, ela conseguir ter uma melhor qualidade de vida, se alimentar melhor, consumir mais nutrientes. Então, eu acho assim, é muito pessoal isso, né? Mas eu acho que mesmo se eu tivesse preconceito, quando eu visse meu filho melhorando, qualquer coisa dessa passaria muito rapidamente. Doutora, já que você falou isso, eu queria que você contasse pra gente, dividisse a sua experiência, né, como mãe, como trazer, né, o canabidiol para dentro da sua casa para um tratamento. Como que foi ver o Murilo, né? O Murilo melhorar, como que foi a aceitação dele, o que mudou na vida dele depois do tratamento com o canabidiol? E com quantos anos que ele começou a a nossa experiência com o canabidiol é recente. O primeiro motivo foi a resistência da gente conseguir achar alguém que pudesse prescrever, né? O primeiro motivo foi esse. Só a dificuldade já começa aí também. Começa aí.
E as justificativas são: não é comprovado que para o autismo vai dar certo, esse tipo de situações. Então, foi difícil a gente começamos não faz muito tempo, e a primeira coisa que aconteceu foi que as outras medicações que ele tomava diminuíram. Hoje ele toma menos medicação do que antes. Isso é muito legal para a família, muito positivo, porque a gente sabe que a gente falou agora há pouco que a medicação é uma droga, né? Então hoje ele toma menos remédios e tem menos efeitos colaterais de outras coisas que ele tomava. Mas ele melhorou a comunicação. Ele é um autista não verbal, então ele não fala, mas a gente conseguiu introduzir a comunicação alternativa. Então, ele está se comunicando através da comunicação alternativa, coisa que antes não entrava. Ele não conseguia apontar os cartões de comunicação. Então, a gente teve esse ganho. A gente teve o ganho social de passeios. Na escola, ele está mais calmo. E com a família, a gente está... Esse exemplo que eu dei para você de sentar à mesa é um exemplo que eu já ouvi de outras famílias, mas é um exemplo da minha casa. A gente não conseguia fazer uma alimentação junto. Quando a gente começou a fazer isso, eu postei várias fotos, para mim, o maior orgulho, a minha família toda reunida, que coisa mais gostosa. Ele ampliou também a afetividade com a irmã. Ele tinha dificuldade de trocar com a irmã, de estar junto. Que é menor Que ele, é uma criança típica, então é difícil isso ainda, mas a gente melhorou bastante isso. Então, assim, está trazendo efeitos positivos e sei que vai melhorar mais, porque, como eu disse, está no começo. E a gente vai podendo ajustar, porque como tem diversas concentrações, a gente pode ir colocando, não deu certo assim, podemos aumentar, podemos diminuir. Então, assim, está sendo muito legal e eu recomendo para as outras mães, assim, lógico que não é ir ali na farmácia e comprar, como a gente conversou, procure um médico da sua confiança, veja se enquadre nos seus princípios. Eu acho que é muito positivo sim, viu, gente? E para quais outras doenças que a gente pode tratar com canabidiol? Você tem conhecimento, você já fez algum pedido? Porque a gente vê aqui, sim, que o rol é muito grande, né? Mas pra gente explicar para algumas pessoas que às vezes se identificam, igual a gente falou, autismo, depressão, ansiedade, fibromialgia. Vocês têm conhecimento de base, uma coisa que Há muitos anos, acho que eu estava na faculdade ainda, uns 10 anos atrás. Uma amiga minha, naquela época, falou que a avó dela usava o óleo. E ela falou que foi assim, uma mudança de vida. A avó dela tinha um estágio bem avançado de Alzheimer. verdade. Totalmente de 10 anos, hein? Isso, antissocial. E aí eles conseguiram comprar. Eu não posso nem falar aqui, né, gente? Vai que compra, não sei. A menina começa a investigar depois. Nem sei qual eram os meios, não sei. Então, enfim, mas aí ela foi. Mas o óleo já é o canabidiol. E foi a primeira vez que eu tive contato, que eu ouvi falar sobre. E até ela usava de uma forma totalmente, né, o jeito de falar. A minha avó, ela usa maconha, sabe? Tipo, um jeito totalmente, né, que hoje, igual você falou, falar maconha é um jeito bem pejorativo. Então, ela falou que foi assim, uma mudança radical para a avó dela, que tinha um estágio bem avançado de Alzheimer. Eu ia citar o Alzheimer mesmo, Parkinson. A gente vai esquecendo, né? Alzheimer, Parkinson mesmo. Epilepsia. E principalmente as de difícil controle, que a gente fala de epilepsia refratária, né? Que já foram utilizados diversos tipos de medicação e não conseguiram. O que é? A epilepsia refratária são epilepsias de difícil controle. As epilepsias, hoje em dia, a gente tem uma falsa ideia que é aquela clássica que a pessoa convulsiona, deita, se debate, mas existem diversos tipos de epilepsia. Epilepsias silenciosas, que é apenas uma queda de cabeça, um piscar de olhos. Tem várias formas de convulsões hoje em dia. E justamente por serem silenciosas, às vezes demora muito para serem observadas. Aí quando entra com a medicação, é difícil acertar. E aí quanto mais o tempo vai passando, elas vão mudando o padrão da epilepsia. Aí elas ficam difíceis de controlar e a gente chama de epilepsia refratária, porque vai se passando o tempo e elas vão ficando mais resistentes a serem controladas. Isso que significa. Perfeito. Até tem a história que um amigo me contou que até deu vontade de gravar esse episódio, mas ele não tinha nem achado a doutora Tatiana para falar disso com a gente. E médicos também é muito difícil. Sem encontrar um médico que pudesse vir aqui gravar.
Realmente é complicado achar alguém que fala desse assunto. Mas meu amigo me contou que o primo dele trabalha em um desses locais que vende canabidiol. E aí ele pegou um olhinho e começou a dar para a cachorra dele. A cachorra que ele achou no lixo, acho que alguém, não sei se atropelou ou tentou matar a cachorrinha e jogou ela no lixo. E aconteceu um dano na cabeça dela que até amassou. E depois disso, ela começou a ter muitas crises de convulsão. Muita, muita, muita. E aí ele começou a dar canabidiol para ela. E a cachorra parou de ter. Olha só que Não sei mais. Foi diminuindo, né, gradativamente. Ela começou por exemplo, ela tinha todo dia. Ela começou a ter 3 vezes na semana. Depois 2 vezes na semana. Depois 1 vez na semana. Depois a cada 15 dias. 1 vez por mês. E agora ela não tem mais. Muito interessante. Ele fez um estudo de caso ali, um teste ali, né? Ele falou, não vou achar veterinário que dê. Aí ele trabalhava lá, conhecia o médico, né? Falou, você pode prescrever pra mim? Prescreveu pra ele. E aí eu também contando histórias. Não, é coisa que você fala assim, daqui a pouco tem que cortar. Tem que cortar tudo. Então, mas aí ele falou que começou a dar pra cachorro como teste. E foi vendo a melhora dela e falou, não vou parar de dar. E hoje ela não tem mais. Existe mais. Mas eu já ouvi casos também que não deram certo. Então, eu acho que assim, é muito pessoal isso, né? Personalíssimo essa questão de tem que tentar e tem que observar o resultado para cada um, né? Agora, é muito interessante que você contou, Stephanie, nessa época que a avó da sua amiga tomou, realmente era diferente o processo. Por isso que você, no começo você confundiu perguntando se o processo era para autorização. Realmente já foi assim. Então, assim. Para mim ainda tinha esse processo ainda para autorização para ser usado. O primeiro processo que eu fiz, a autorização foi concedida para a família buscar no aeroporto a caixinha de isopor com a medicação. Foi o primeiro processo que eu fiz em parceria com uma amiga que também é uma mãe atípica. E foi muito, muito legal pra gente essa história, que foi para a filha dela que a gente fez, né? E foi muito legal. A filha dela tomou por um tempo, foi muito bom, mas depois de um certo tempo não foi mais legal. Então, cada um tem uma história, cada um tem as suas questões, né? Então, tem que ir analisando. Mas, de uma forma geral, é muito positivo, sim. É como qualquer tratamento, né? Exatamente. É um tratamento a mais aí que pode ser um sucesso em alguns pacientes e outros nem tanto. E às vezes também é questão de analisar a quantidade, né? Sim, a produção tem no Brasil ou ainda é importado? Não, tem produção no Brasil, tem laboratório. fazendas. É laboratório mesmo? Tipo, igual farmacêutico ou não? Existem os laboratórios e existem as instituições, como aquela Abraça Esperança que eu comentei, que é tipo uma fazenda, que eles têm as plantações, lá mesmo eles plantam, eles fazem um processo... Todos são certificados, né? Todos certificados. Dentro da lei. Lógico que devem existir os que não são certificados e autorizados, mas existem sim. E, inclusive, eles têm os valores mais acessíveis. Muito bom. Doutora, como você está por dentro do assunto, tem assim, previsão ou algum projeto de lei que está em andamento que a gente não saiba para que seja inserido o medicamento no SUS em todos os estados? Porque, igual eu falei, eu vi que recentemente, quem adotou foi São Paulo, e tem um outro estado também que eu vi que já tinha antes de São Paulo, mas agora não lembro qual. Mas todo o resto não tem, assim como Minas Gerais. Então, existe alguma possibilidade ou algum projeto de lei que você saiba que estão tentando colocar isso no SUS aqui em Minas também? Existem projetos, mas ainda estão em processo de aprovação de estudo. Um empecilho para que isso seja aprovado é aquela questão da medicação off-label que eu comentei. Aí tem aqueles estudos da Conitec que acham que não tem comprovação científica que vai dar certo, que seria um gasto muito elevado para o governo despender de tratamento dessa forma, sem que tenha comprovação científica. Então, o que está esbarrando para que isso seja solidificado é essa questão da comprovação científica mesmo. Quem sabe, no decorrer do tempo, sejam elaborados novos artigos científicos, como existem artigos científicos para as epilepsias refratárias. Existe uma síndrome que chama síndrome de Dravet. Essa síndrome de Dravet são pessoas que possuem epilepsia de difícil controle, que são pessoas que chegam até ser hospitalizadas por conta dessas convulsões, porque enquanto a pessoa convulsiona, ela pode ter falta de oxigênio, precisar ser entubada. Então, para outras doenças que tenham gravidades, se chegarem a ter estudos científicos, podem viabilizar para que esses projetos de lei sejam aprovados e, quanto antes, serem disponibilizadas as medicações gratuitamente no Estado
acredito que isso vai acontecer, mas precisamos que os estudos aconteçam. E conscientização da população também para cobrar isso, né? Cobrar mais estudos, cobrar uma posição também do Estado. Sim. Em relação a isso, né? Então, é isso que a gente queria hoje, né? Nosso papel é trazer um pouco De mais informação. informação. De quebrar tabu, preconceito, Exatamente. né? De ajudar outras mães atípicas como você, que possam se beneficiar. E aos filhos, né? Sim, eu acho que o que mais vale a pena em tudo isso, gente, é deixar o tabu de lado, o preconceito, e pensar na qualidade de vida e ver quem a gente ama, quem está precisando de tomar alguma medicação, ver que aquela pessoa está feliz, está sem dor, está tendo uma qualidade de vida melhor. Eu acho que isso sobrepõe a qualquer tipo de preconceito. Essa é a minha opinião sobre quando a gente se fala em tabu ou preconceito sobre esse tema. Que massa. Doutora, muito obrigada pela sua presença. Foi maravilhoso o nosso papo, uma delícia. Eu que agradeço a Obrigada pelas oportunidade. informações. Ficamos muito felizes. Eu acredito que vai ajudar muita gente, que é esse o intuito, né? Que como informação e também, às vezes, pessoa que não tinha conhecimento nenhum sobre, agora vai começar lá a pesquisar, porque às vezes tem algum parente, amigo, que Sim, seja. ou até pessoa que às vezes tem vontade, né, de fazer o tratamento igual. Eu tenho amigos que já me falaram da vontade de conseguir uma receita e falaram, mas aqui em Pouso Alegre eu não consigo. Tem uma amiga que comentou que até teria que ir para o Rio de Janeiro para consultar com o médico para ver a possibilidade de conseguir uma receita. E aí fica aquela coisa, mas eu vou ter que ficar indo para o Rio de Janeiro todo mês, ou né, sempre. Fica até mais caro, uma viagem longa. Então, até interessante. Esse médico que você falou que conseguiu aqui, não sei se seria o caso, se você pudesse disponibilizar contato, né, conversar com ele, tudo, ou até a gente chamar ele para bater um papo também sobre isso, porque as pessoas têm dificuldade, às vezes a pessoa não é nem só pelo preconceito, quer fazer o tratamento, mas não sabe onde conseguir receita, com qual médico se consultar e depois como que faz para comprar, né? Porque, igual eu falei, eu mesmo não sabia que se você tivesse a receita azul, se chegar na farmácia, você conseguia comprar. Eu achava que era uma coisa assim, muito difícil. Sim, não, é tranquilo comprar. Dentro que tem essa receita, só se a medicação, se você quiser que seja importada, que tem que passar pelo trâmite de entrar no site da Gov, pedir autorização na Anvisa, aí é um pouco mais burocrático, mas se você optar pela opção nacional, é só você ir com a receita azul na farmácia. E quanto aos profissionais, depois que eu consegui, eu descobri que tem alguns outros, eu vou passar para vocês depois os contatos, e quem sabe você pode trazer, eles são médicos incríveis que podem talvez compartilhar com vocês aqui também muito mais informações, né? O nosso papo hoje não foi nem assim, né? Claro, dentro da medicina em si, como a medicina vê. É mais uma questão de saber que a pessoa pode tratar com isso, você compartilhar a sua experiência como mãe, né? E como uma pessoa que traz esse tratamento dentro de casa. E também falar para as pessoas da possibilidade de ajuizar uma ação para que o Estado forneça medicamento, que não é barato. Não é barato. E que se a pessoa preencher os requisitos que a lei, né? Que a lei determina para que ajuize uma ação, existe possibilidade, sim. Não quer dizer que não é receita de bolo, vou pegar uma receita, vou entrar na justiça e vou conseguir. Não é exatamente só dessa forma. Preenchendo os requisitos e fazendo um trabalho bem bacana entre paciente, médico e o advogado especializado, tem muitas possibilidades de dar certo, sim. A gente já conseguiu lá no nosso escritório vários casos para vários pacientes daqui da cidade e de fora dela também. E lembrando que o plano de saúde também pode custear esse tratamento. A gente vê falando assim, o plano de saúde não tem que pagar tratamento de uso domiciliar, medicação de uso domiciliar para o paciente só quando ele estiver hospitalizado. Mas existem alguns critérios que fogem dessa regra e que também é possível. É só a pessoa procurar um advogado da sua confiança, que trabalhe nessa área, que vai poder explicar melhor sobre essas questões. Né? E lembrando que não é querer também o tratamento, né? É diagnóstico. Você passa por uma consulta, se precisa, tem indicação para aquilo, é um diagnóstico. Não é porque às vezes também tem o preconceito e às vezes tem o excesso, a banalização também de um tratamento sério. Exatamente. Né? O que pode ser bom para o meu filho, que foi bom para o Murilo, não vai ser bom para o filho de outra pessoa. Tem todas essas questões. Tem que ter uma avaliação e todo o critério envolvido nessa situação, né? Então, obrigada, gente, e até mais. Até. Beijo.